Bem-vindos a esta terceira edição de Roda Viva, um programa da SMTV que leva os Açores ao mundo e esperamos nós traz o mundo aos Açores também. Esta semana foi tempo de eleições diretas no Partido Social Democrata, o maior partido da oposição nos Açores. Alexandre Gaudense levou a melhor a Pedro Nascimento Cabral. Piedade, Pedro Nascimento Cabral, logo naquela noite, anunciou que irá dar voz aos militantes que votaram nele. Espera-se tempo de paz dentro do PSD ou nem por isso? Eu não sei, boa noite a todos. Eu não sei se isso representa paz ou se representa alguma tensão. Agora, o certo é que, normalmente, quando existem eleições para líderes, as declarações finais dizem sempre que, a partir deste momento, somos o líder de todos aqueles que fazem parte desta organização, independentemente se votaram ou não votaram na pessoa em causa. E eu acho que a escolha de um líder é exatamente isso, ou representa isso, ou seja, representa alguém que deverá agrupar à sua volta as pessoas da organização, neste caso, porque é um líder partidário, e, portanto, deverá ter capacidade para agrupar. O que não significa unanimismo. Penso que todos os partidos, as organizações partidárias, devem permitir diferentes vozes, diferentes sensibilidades, e isso é saudável, acho que num partido que haja diferentes sensibilidades. Mas o PSD escolheu alguém que entendeu que tinha as qualidades para ser líder. Eu acho que a escolha de um líder, numa eleição de um líder, é muito mais significativa que a escolha de qualquer outro, de um representante de outra natureza, porque para além de escolher uma pessoa, supostamente escolhe-se alguém que tem qualidades ou que tem perfil para liderar e, portanto, que tem o tal perfil para agrupar, congregar à sua volta os membros que fazem parte daquela organização e, de certeza, a fazer aderir outras pessoas ou cativar outras pessoas para essa organização. Penso que é essa a intenção de toda a escolha. E penso que, neste caso, os eleitores do PSD tiveram, como também acontece em muitas eleições partidárias, duas questões ou duas dimensões em causa. Por um lado, as ideias, os programas ou os projetos, que se calhar não eram muito diferentes, porque estão os dois dentro da mesma organização política ou partidária, mas tiveram duas pessoas. E, portanto, se calhar o ideal seria que as pessoas, se querem realmente uma mudança, escolhessem as ideias que protagonizam essa mudança. Mas, e escolhessem as ideias com base nas declarações políticas, nas comunicações, nos artigos de jornal, nas informações que vão recebendo, naquilo que ouvem de outras pessoas e, portanto, formassem uma opinião sobre os dois candidatos. Mas é certo que, no caso desta eleição, como de outras eleições de líderes, não bastam só as ideias. O protagonista, o mensageiro, também tem um papel importante e, neste caso, porventura, as características, ou as qualidades, ou o perfil do Alexandre Gaudense venceu ao perfil do Nascimento Cabral. Há, com certeza, também aqui um aspecto importante que terá a ver com o marketing, ou que terá a ver com o marketing, a maneira como foi feita essa campanha. Falou-se na comunicação social que, eventualmente, o Gaudense teria mais a máquina do partido, ou o aparelho do partido a funcionar a seu favor, e o Pedro Nascimento Cabral não teria tanto essa estrutura do partido a funcionar. Eu, pessoalmente, penso que, pelo que eu pude observar como cidadã açoriana, parece-me que o Alexandre Gaudense terá tido alguma diferença no tal perfil, na tal forma de estar na política, desde logo uma maior característica de proximidade às pessoas. Não apenas durante a campanha propriamente para a eleição partidária, mas penso que é uma pessoa que vem, está muito próximo da comunidade. E é interessante ver aqui que Alexandre Gaudense é um candidato mais popular, mais próximo das pessoas do que Nascimento Cabral. Será o candidato mais adequado para ir a votos com Vasco Cordeiro, por exemplo? Pode ser adequado no sentido que é muito diferente Vasco Cordeiro. O Pedro Nascimento Cabral, se calhar, é mais parecido com Vasco Cordeiro. Vêm os dois do mundo da justiça, ou do jurídico, do direito, e, portanto, se calhar são duas figuras muito semelhantes desse ponto de vista. Mais tendentes a pensar em filosofia política? Da mesma forma. O Gaudense é um técnico comercial, vem de um universo diferente, tem uma experiência autárquica, provavelmente também lhe ajudou a criar uma determinada linguagem junto dos cidadãos, e para muitos, eu não conheço
sociologicamente os militantes do PSD, porque isso também diz muito da eleição que resultou quando se olham os conselhos onde o Pedro Nascimento Cabral ganhou e aqueles onde o Gaudense ganhou. O Pedro Nascimento Cabral ganha em Ponta Delgada, na Lagoa, portanto não sei o perfil dos militantes destes dois conselhos, que características é que tem, mas é um facto que o Gaudense configura mais aquela pessoa que é parecida, que é um dos nossos, digamos assim, e que pode ter levado alguns militantes a sentirem que ele poderia ser uma lefada de ar fresco, uma diferença na forma de fazer política. É uma dos traços que eu encontro nessa eleição. Alexandre Gaudense ganha Ribeira Grande, essencialmente, na Ilha de São Miguel, Lagoa, Vila Franca de Campo, Povoação e dois conselhos da Ilha Terceira. Está de alguma forma refém da estratégia de António Ventura, Alexandre Gaudense, na elaboração de listas para o próximo Congresso do PSD, por exemplo? Eu acho que destas eleições, dentro do PSD, há várias notas que interessa sublinhar. A primeira é que este exercício de eleições livres, democráticas, de escolha... Há democracia nos partidos políticos? Não, há democracia nos partidos políticos. Em primeiro lugar, é preciso dizer isso. Esta eleição é uma eleição livre, democrática. Os eleitores, que são os militantes dos partidos, escolhem livremente os seus candidatos. Não há o perigo de caciquismo? Isso há sempre, em todos os partidos, em todos os momentos, em todos os atos eleitorais internos. Quanto mais pequeno é o universo de eleitores, obviamente que há mais, obviamente que sim, mais tendência. E esses fenómenos acabam por acontecer um pouco por todos os partidos democráticos, pelo menos. No PCP não sabemos bem como é que as coisas se passam, mas nos partidos democráticos... O PCP não é um partido democrático. Isso acontece. Portanto, é preciso referir este aspecto. Eleições livres democráticas e, portanto, o líder do PSD... Os líderes do PSD, neste caso Alexandre Gaudense, que foi eleito Presidente da Comissão Política Regional do PSD, têm legitimidade democrática que resulta de um sufrágio direto dos eleitores do PSD. Primeira nota. Segunda nota que é importante também dizer é que votaram 2.000 e poucos militantes do PSD, 74% dos eleitores não votaram, dos militantes que constam dos créditos eleitorais não votaram, mas ainda assim este número representa um número, penso eu, mais elevado do que aquele que elegeu Vasco Cordeiro, ou reelegeu Vasco Cordeiro como presidente do PS. O Partido Socialista também tem menos militantes do que o PSD. Naturalmente que sim, mas não deixa de ser interessante que o partido que está na oposição há 22 anos tenha uma afluência às urnas de um número... Mas é diferente de ter dois candidatos e ter um candidato só. Naturalmente. Mas isso pode representar que o PSD está, de facto, galvanizado na busca de um líder, já que até agora, nesses últimos anos, tem tido simples presidentes de comissão política. Quer dizer que os processos Isso eleitorais... fazendo uma diferenciação entre o que é um presidente do partido e o que é um líder de um partido. Nem todos os presidentes têm capacidade para ser líderes. Com certeza. E veremos se Alexandre Gaudense é um líder do PSD ou não é. Para já, é um presidente da Comissão Política Regional do PSD. Agora, naturalmente, com uma eleição disputada, como dizia a Piedade, uma eleição em que há dois candidatos, ou até num caso em que haja três, naturalmente que isso faz com que o eleitorado se mobilize mais e tenha mais interesse para participar e para fazer uma escolha. É bom anotar esta afluência às urnas, esta participação eleitoral, que, face ao universo dos 11.000 militantes do PSD, é baixa, porque apenas um terço dos eleitores votaram, mas ainda assim não deixa de ser um resultado significativo, o que não retira qualquer legitimidade política, democrática, formal ao presidente eleito. Em segundo lugar, ou em terceiro lugar, interessa sublinhar aqui uma circunstância também curiosa, olhando para os resultados eleitorais, porque é um dado interessante. Os votos que Alexandre Gaudense tem na Ribeira Grande e na Terceira representam mais de metade da totalidade dos votos que ele obteve no plano regional. O que não deixa de ser significativo e interessante para seguir, respondendo um pouco à pergunta que o Nuno colocava há pouco. Que eu já ia insistir, porque estava a ver que estavas a fugir à resposta. Não, eu não fujo às perguntas. Posso responder de uma maneira que pode não agradar a todos, mas não fujo à pergunta. Insistirei, então. Mas, naturalmente, que representa aqui uma influência acrescida de António Ventura, que foi o mandatário regional de Alexandre Gaudense e é o Presidente da Comissão Política de Ilha da Terceira, que foi reeleito há bem pouco tempo, também com um resultado eleitoral muito grande. Há um eixo político novo que se desenhou internamente no PSD, que alinha aqui uma concentração de votos da Ribeira Grande, o Conselho onde Alexandre Gaudense é Presidente da Câmara, e a Terceira, representada pela força política que António Ventura trouxe para esta candidatura. Vamos ver o que é que isto se vai traduzir no futuro, mas
isto também encaixa com um discurso que Alexandre Gaudêncio fez ao longo desta campanha, que era, apesar de tudo, um discurso menos universalista que um discurso do Pedro Nascimento Cabral. O Pedro Nascimento Cabral fez um discurso mais abrangente, mais unitário do ponto de vista da região do que Alexandre Gaudêncio. E esta é uma outra diferença que interessa. Era mais fácil Pedro Nascimento Cabral unir o PSD do que Alexandre Gaudêncio unir o PSD? É sempre difícil unir o PSD depois, ou um partido depois de um processo eleitoral em que há uma disputa eleitoral. Isto, a ciência política está cheia de exemplos que, à esquerda ou à direita, que demonstram isto. Obviamente que a proclamação na noite eleitoral é sempre uma proclamação de vitória e um presidente que é eleito precisa de unidade partidária e, sobretudo, precisa tanto mais dessa unidade quanto mais próximos estão atos eleitorais, que é o caso, há Parlamento Europeu e eleições legislativas em 2019, eleições regionais em 2020. E eu direi que a unidade, mais do que um desejo, é uma necessidade política do Dr. Alexandre Gaudêncio. Ele precisa unir o partido e vai ter uma oportunidade de dar um sinal disso mesmo no Congresso, que vai eleger os órgãos regionais e, desde logo, a Comissão Política Regional, que é o órgão de direção política do partido, e esse primeiro sinal vai ser dado neste Congresso, em que ele vai ter que demonstrar que está cá para implementar uma estratégia política diferente no PSD, que possa levá-lo a vitórias eleitorais, que foi assim que ele se apresentou, ganhar as europeias, ganhar as legislativas e ganhar as legislativas regionais. Mas isto aqui era comum aos dois candidatos. E vai ter que demonstrar ou dar um sinal de que quer uma unidade interna, porque o PSD precisa de facto de estar unido para poder ser mais forte para as eleições, para enfrentar as eleições regionais. Agora, mas neste momento não se conhece uma ideia de Alexandre Gaudêncio para os Açores. Eu acho que esse é a campanha não foi esclarecida. Vai ter que aparecer uma moção de estratégia global ao Congresso do PSD que demonstre que Alexandre Gaudêncio tem uma ideia para os Açores. Aliás, os candidatos já apresentaram, os dois candidatos tiveram que apresentar a tempo devido. Sim, as suas moções, tanto um como o outro, apresentaram porque estatutariamente, regulamentarmente era obrigatório quando apresentaram as candidaturas. Agora, naturalmente, que a moção de Alexandre Gaudêncio, que é a moção do presidente do PSD, traçará um rumo político para o PSD e para os Açores. Seguramente não é uma moção de programa eleitoral, não é um programa eleitoral, porque isso far-se-á com o tempo, naturalmente, mas é bom que os açorianos e os militantes do PSD possam conhecer o pensamento político de Alexandre Gaudêncio, porque há aqui um dado também que é interessante, que é o seguinte: conhecemos pouco do que pensa Alexandre Gaudêncio sobre a vida política regional. Ele é autarca há 5 anos, tem o mérito de ter ganho eleições autárquicas na Ribeira Grande, disputou, há 5 anos atrás, disputou uma Câmara, o Partido Socialista desalojou o Partido Socialista da Câmara da Ribeira Grande, ganhou as eleições, foi uma das surpresas das eleições há 5 anos atrás e confirmou a sua vitória eleitoral nas eleições do ano passado. É um ganhador do ponto de vista político, do ponto de vista eleitoral. E ele fez isso mesmo também aqui no PSD, ele tornou-se um ganhador também no PSD, com o apoio de uma certa máquina partidária. É bom lembrar que o discurso dele é um discurso também de continuidade em relação à liderança de Duarte Freitas, porque ele é foi responsável com Duarte Freitas, foi secretário-geral, foi vice-presidente de Duarte Freitas. Aliás, Duarte Freitas é um dos ganhadores desta noite eleitoral de sábado passado no PSD. Como é que se explica que no PIC o Gaudêncio tenha conseguido, na Madalena do PIC não tenha conseguido ganhar? Portanto, vê-se que Nascimento Cabral consegue Madalena, mas não consegue os outros 2 concelhos do PIC. Porque o José António Soares era um dos grandes apoiantes de Pedro Nascimento Cabral e, portanto, terá feito um trabalho de terreno, penso eu, mais forte nesse sentido. Agora, eu diria que... O Pedro não quer que eu diga que os partidos não são instituições democráticas, mas, de facto, quando nós começamos a olhar para esses xadrez desses números, cheira a caciquismo por todo o lado. Portanto... Nuno, vamos lá distinguir aqui os planos. Uma coisa é nós assentarmos que os partidos são estruturas democráticas. E se os partidos não fossem estruturas democráticas, eu não era afiliado no PSD como sou, porque acharia que o meu partido não era uma estrutura democrática. Não me revejo nessa ideia de nihilismo da democracia dentro dos partidos. Não, os partidos são estruturas democráticas. O que não significa que a lei de bronze não se aplique nas escolhas partidárias muitas vezes, e aplica-se com certeza. Agora, não deixam de ser, na sua escolha, na sua liberdade de escolha, estruturas livres. Com mais caciquismos ou mesmo caciquismo, os militantes do PSD, muitos deles com enorme liberdade, que não são pressionáveis por ninguém, escolheram um presidente do PSD e elegeram. Os congressistas num congresso elegem os órgãos regionais dos partidos, do PS, do PSD, do CDS, enfim, dos partidos da área democrática. Não, aí não tenho nenhuma dúvida quanto à natureza democrática dos partidos. Elas são, muitas vezes, os lobbies políticos, os lobbies partidários, os sindicatos de votos, fazem-se
para levar os partidos para uma opção política ou para outra? Acho que a grande dificuldade que os partidos têm, se calhar não é tanto convencer os militantes do partido a votarem A ou em B, porque eventualmente essas influências internas até podem funcionar. A grande dificuldade é convencer aqueles que não são militantes, aqueles que são cidadãos comuns, que não estão filiados a nenhum desses partidos, que vão ouvir o discurso do Gaudencio, vão ouvir o discurso do Vasco Cordeiro, ou vão ouvir o discurso de outros líderes que se vão apresentar às próximas eleições e que vão ficar ou não vão ficar convencidos por esse discurso dessas pessoas. E aí é que está a questão. E eu penso que, eu cada vez mais me convenço, de que há outras forças nos cidadãos que não se identificam com os partidos. Aliás, quando a gente vê um bocadinho os níveis de abstenção, porventura também funciona aí um certo descrédito em relação aos partidos. Piedade, naturalmente, e vamos convir. Uma coisa é ganhar uma eleição partidária interna, in-house, outra coisa é ganhar eleições. E o PSD, depois de 96, está cheio de líderes vitoriosos e de presidentes vitoriosos no plano interno e derrotados eleitoralmente em eleições regionais. Aliás, mais do que isso, o PSD também já passou pela experiência de levar autarcas seus, presidentes de Câmara, a líderes na esperança de ganhar eleições regionais. Aconteceu isto com Manuel Arruda e aconteceu com Berta Cabral, talvez de uma forma mais expressiva do que com Manuel Arruda. O Alexandre Gaudêncio é o terceiro autarca, é o terceiro presidente de Câmara que vai a líder do PSD, é presidente do PSD, na expectativa de ganhar as eleições regionais, embalado pelo seu e autoconfiante, naturalmente, porque ganhou... devia deixar a Câmara da Ribeira Grande para se dedicar a 100% ao partido. De acordo com aquilo que ele disse, ele não deixa a Câmara da Ribeira Grande porque diz que não se deve depender da vida partidária política e, portanto, ele quer continuar a cumprir o seu mandato e não... entre aspas, ganhar, penso eu, um ordenado de líder partidário. Portanto, penso que essa é a razão. E, ao mesmo tempo, penso que também é um palco onde ele pode continuar a mostrar as suas competências enquanto político, né? A tal proximidade às pessoas, eventualmente ele fala muito, valoriza muito o poder local, a formação dos autarcas, ou seja, eu acho que se alguma ideia pode surgir do programa que ele apresentou, terá a ver com este voltar às bases, voltar às estruturas locais, voltar a um partido que era o PSD de antes de Carlos César, portanto, um partido que estava nas freguesias, de alguma forma um partido caciquista, porque de alguma forma também era assim que se ganhavam as eleições, e tem-se visto um bocadinho o que está acontecendo na Ponta Delgada, que progressivamente algumas freguesias, historicamente sempre do PSD, vão sendo derrubadas, mas ao fim de 20, 25 anos. Portanto, há aqui uma tentativa da parte do Alexandre Gaudêncio de voltar outra vez a introduzir o PSD ao nível do poder local, ao nível dos autarcas. Essa parece-me ser a linha, e ele se calhar precisa do palco da Câmara da Ribeira Grande para poder fazer passar essa mensagem e inclusive pôr em prática algumas ideias. Ele também diz uma ideia importante que é a valorização da mulher dentro do partido, portanto parece-me que é um dado. Ele aponta para algo que eu pessoalmente não concordo, que outros partidos também possuem, que é as secções femininas dentro dos partidos, as mulheres sociais-democratas, como também existem as mulheres socialistas. Pessoalmente entendo que uma sociedade mais paritária e, como ele diz, os partidos devem dar exemplo à sociedade em geral e, portanto, ele pretende essa igualdade de género para também contaminar a sociedade açoriana, mas eu acredito que essa igualdade de género não se faz, não é com secções femininas. Não é com discriminação positiva. Exatamente. É com partilha real de homens e mulheres nos órgãos do poder, nos órgãos decisórios, participação igualitária nas listas, não fazer listas estratégicas para que as mulheres sejam depois substituídas, que é algo que todos os partidos acabam por fazer, ou então nas candidaturas... Porque a própria lei também obriga a isso. A lei não obriga, não diz que têm que ser senhoras, diz que... Não, tem que ser um terço. Tem que ser um terço de mas muitas vezes diferentes. convida-se alguém a dizer, depois tu desistes e depois entra o homem que vai a seguir. E, portanto, nós às vezes quando olhamos para o resultado final da Assembleia Legislativa, perguntamos onde é que estão as mulheres que estavam nas listas. Pronto, algumas desistiram, outras estrategicamente ficaram no terceiro lugar dos círculos eleitorais que só elegem 2 deputados e, portanto, automaticamente são os primeiros 2 homens que entram. Portanto, a paridade tem que ser algo assumido como uma mais-valia para a vida partidária.
E eu acredito que haja aqui uma boa intenção por parte do candidato em dizer que quer promover essa igualdade de género. Outro aspecto que ele também refere é que não quer ser um partido de elites, portanto, se calhar aqui havia algum confronto entre as duas figuras, e diz que quer ser um partido dos militantes de base de Santa Maria ao Curto, portanto, e não é um projeto de notáveis, como ele diz, é um projeto de militantes de base. Penso que de alguma forma ele aqui quer cativar, porventura, alguns militantes do PSD que se afastaram porque não se identificam com uma determinada classe. Aliás, eu achei interessante nas fotografias, é uma mera observação subjetiva, mas nas fotografias que passaram na comunicação social, identificamos pessoas conhecidas na atividade política partidária do PSD junto de Pedro Nascimento Cabral e junto de Marcelo de Gaudêncio. Há menos figuras conhecidas, digamos assim, na praça. Ele, se calhar, apostou nesses outros militantes do PSD, que têm menos protagonismo público, não sei, mas será talvez uma estratégia da parte dele. Portanto, há aqui uma tentativa de ir buscar outras forças dentro do partido, parece. Estou a fazer uma leitura à pressão. Eu estou a ver que há terreno fértil para crescer algum apoio ao projeto de Pedro Santana Lopes nos Açores, dentro dos dissidentes, dos apoiantes de Pedro Nascimento Cabral. Eu, antes de responder isso, queria fazer uma observação em relação à Piedade. Eu estou a ver que a Piedade é uma grande conhecedora, afinal, do que se passa dentro do PSD e da vida partidária do PSD, portanto... Leia aquilo que se publica. Qualquer pessoa preocupada com o futuro dos Açores, obviamente, que se preocupa com o PSD, que se preocupa com o PS, com o CDS, com o Bloco de Esquerda e com o PCP, pelo menos com estes partidos que têm representação parlamentar. Indiscutivelmente o PSD... E temos que dar voz aos outros que não têm representação parlamentar. O PSD é um partido de alternativa política e, naturalmente, a vida política dos Açores também passa pelo PSD. O PSD é um partido fundador da autonomia, tem pergaminhos autonómicos, tem uma história partidária que se confunde com a história dos Açores, em larga medida, e nesse contexto, de facto, olhar para um partido... O pensamento das elites açorianas, das elites do PSD também, não foi um bocadinho, digamos, esquecido neste... Qual pensamento? O pensamento autonomista, preocupado com as questões da revisão do estatuto, do crescimento, da consolidação do processo autonómico, que é um discurso que está muito intrínseco, muito arraigado, que é muito querido, digamos, de algumas elites do PSD e também de algumas elites do Partido Socialista. Essa é uma das questões interessantes... Embora o Partido Socialista tenha aparecido mais tarde. Mas essa é uma das questões interessantes que este novo ciclo político... A autonomia é uma coisa dada como já conquistada, definitiva, que já não importa discutir. Não, a autonomia tem que ser conquistada todos os dias. As tentações centralistas não desaparecem. À esquerda ou à direita, com o PSD no governo da República... Todos os dias nasce um Marcos Guedes debaixo de uma bancada qualquer. Todos os dias nasce um centralista em Lisboa, todos os dias um centralista em Lisboa quer diminuir uma competência qualquer regional porque acha que há poderes a mais nas regiões autónomas. Com o PSD no governo da República, com o CDS, com o PS, a história da vida política portuguesa e da relação do poder central com os poderes regionais é esta. É uma relação dialética, como é normal. E nessa medida é preciso dizer que é preciso também defender a autonomia todos os dias, e todos os dias há uma luta por uma questão qualquer em relação... E vai levar essa preocupação com a autonomia ao lado da Igreja, ou ela vai permanecer dentro do espírito das elites do PSD e das elites do Partido Socialista? Essa é uma questão engraçada para a qual não tenho resposta, porque Alexandre Gaudêncio é o primeiro presidente do PSD nascido já em regime autonómico. Isto é uma novidade. Temos que ser também justos e perceber isto. Os militantes do PSD quiseram também escolher desta maneira. Uma certa continuidade, esta circunstância de Alexandre Gaudêncio... Há um generation gap. E se calhar os militantes do PSD foram sensíveis, de facto, a este discurso de geração que ele fez de algum modo. E isto é uma novidade política nos Açores. É uma novidade política no PSD. E vamos ver o que é que Alexandre Gaudêncio quer propor em matéria autonómica, porque é um tema que está em discussão política. Aliás, há uma comissão eventual no Parlamento que se vai arrastando ao longo destes anos da legislatura sem que se perceba bem qual é o resultado do seu trabalho. Enfim, espero que... O Sr. Presidente do Governo já agitou algumas bandeiras, já fez algumas propostas, pelo menos já deu algumas ideias
mas parece que a própria Comissão, os próprios deputados não estão com grande vontade. Eu peço desculpa, não foi só o Presidente do PS que veio a terreiro fazer isto, outras pessoas já o fizeram. Inclusive eu próprio, peço desculpa da imodéstia, já escrevi variedíssimas vezes sobre o que penso sobre a autonomia e sobre aquilo que nós precisamos de redesenhar. Estava a provocar-te, o que precisamos de redesenhar na relação autonómica com o Poder Central, naquilo que impõe uma revisão do Estatuto e uma revisão constitucional em alguns aspectos. Agora, não percebemos bem, e não sabemos bem, como não sabemos outras coisas do pensamento político de Alexandre Gaudêncio, portanto, esse também vai ser uma surpresa nos próximos tempos, não sabemos bem o que é que ele pensa também em matéria autonómica. Enquanto em relação a Pedro Nascimento Cabral, porque escrevia regularmente na imprensa, opinava, comentava, sabemos o que pensa, Alexandre Gaudêncio não sabemos. E essa é uma questão também interessante, é percebermos o que é que o novo Presidente do PST tem para propor, não só nestas matérias de autonomia, matérias fundacionais do nosso regime, vamos dizer assim, mas também na vida corrente, naquilo que são as grandes questões que têm a ver com a economia, com a solidariedade social, com a educação, com a área social dos Açores, com a saúde. É tudo uma novidade que não transpareceu também nos debates internos que houve, porque eles são mais domésticos, digamos assim. Acontece no PST. Foram civilizados, convenhamos. Foram. Isso é preciso também registar com agrado, apesar do calor e da intensidade política, foram debates perfeitamente civilizados e que só honram os dois candidatos e, desde logo, o Presidente do PST, o Presidente eleito do PST. Vamos ver o que é que ele vai querer fazer. O Congresso será daqui a 3 semanas, será um tempo para se começar a perceber quais são as primeiras linhas políticas de atuação de Alexandre Gaudêncio. Vamos perceber quem é que está com ele, se são mais os militantes anónimos, como sublinhava a Piedade, a partir das fotografias publicadas na imprensa, ou se há outros militantes com outra história, com outro percurso. E quem ele vai repescar das listas dos apoiantes de Nascimento Cabral e até possa criar naturalmente uma massa aglutinadora. Penso que, não sei se o Pedro Nascimento, nesse domínio, não sei se o Nascimento Cabral também teria apontado essa necessidade de reativar os núcleos de estudo ou os gabinetes de estudo. Sim. Portanto, que no fundo tem que congregar alguém que domine determinados dossiês, nomeadamente esses dossiês da autonomia, da solidariedade, da economia. Tradicionalmente, os grupos, os gabinetes de estudo do PSD arrebanharam muitos independentes e depois aquilo acabou a nada. Mas isso normalmente acontece com quase todos os partidos que vão procurar sempre auscultar os independentes e depois acabam por não valorizar o trabalho desses mesmos. Embora, Piedade, no caso do PS, com o Carlos César, em 95, 96, foi um pouco indiferente, porque foi o PS estava depauperado de quadros. Mas eu penso que a grande diferença do César e a situação atual é que, se calhar, é um risco que o PSD também corre e que, de alguma forma, o Nuno disse, é congregar-se, e no caso do César, ele foi inteligente nessa estratégia, ele convocou, motivou quem não estava próximo do governo de Mota Amaral a pronunciar sobre determinados dossiês, mas depois não condicionou essa participação à militância do próprio partido. Exato. E isso deu um espaço muito grande para a participação cívica destas pessoas. Ele percebeu que precisava desses quadros que o Partido Socialista não tinha para poder e isso, oferecer à sociedade uma novidade. Ou seja, muitos desses que colaboraram acabaram depois por fazer a ficha. Claro. E há muitos no PSD que também entram como independentes e rapidamente fazem a ficha. Agora, costumo dar sempre o exemplo do professor Alan de Menezes, que era hoje Presidente de Câmara do Partido Socialista, foi secretário regional, é filiado no Partido Socialista, é militante do Partido Socialista e tinha sido em 95 deputado do CDS na Assembleia Legislativa. O Dr. Alan Menezes, o professor Fernando Lopes, o professor Duarte Ponte, o Dr. José Contente, enfim. Podíamos agora aqui mas podíamos aqui, não, mas podíamos desfiar aqui um grupo de personalidades que surgiram, uns não militantes e outros militantes, que surgiram em 95, 96, com o movimento da nova autonomia. Na verdade, surgiram em 1992 com o Mário Machado, mas aquilo não correu muito bem. Com certeza. E o movimento fez-se nas autárquicas de 95, já demonstrou, de 93, já demonstrou alguma atividade, digamos, muitas coligações, isto significa que os partidos, na Praia de Vitória, e depois isto significa que os partidos precisam de arejar também o seu leque de colaboradores
precisam refrescar-se com novas ideias, com ideias que a sociedade traz e que jovens... Eu registrei que não me respondeste à pergunta sobre a aliança e o terreno fértil que pode existir. Nós temos que ir à frente. Quero dar-lhe a nada, Pedro Gomes. Não sei, só para a pergunta não ficar sem resposta, não sei se há muito espaço para a aliança de Santana Lopes com militantes desiludidos do PST, porque acho que não há nenhuma razão para os militantes do PST ficarem desiludidos com a eleição de Alexandre Gaudêncio. Eu não apoiei Alexandre Gaudêncio, apoiava Pedro Nascimento Cabral, mas não me sinto desiludido, estou expectante. E acho que um militante do partido não pode também, de um partido qualquer, não pode, numa derrota interna, não pode dizer, bem, agora vou mudar de partido para tentar a minha sorte no outro lado qualquer. Não. Eu acho que ou temos convicções, temos militância, temos ideologia ou não temos ideologia, e os presidentes do partido ou provam ou não provam, e aprova o algodão da vida política e das lideranças é o algodão dos resultados eleitorais. E isso não é. Sra. Cavalheiro, temos que avançar. Os Açores, ficamos a saber por estes dias, são uma região do país onde se morre mais cedo. A Piedade tem estudado esses assuntos da área da sociologia, que é a sua área de estudo, e bem, morre-se mais cedo nos Açores porque somos mais pobres. É uma triste cena, uma triste notícia. Há motivos para termos mais esperança. É um facto que o meu colega Fernando Diogo fez essas declarações a dizer que uma maior desigualdade económica está associada a uma menor esperança de média de vida. Isso é um facto, mas não é o único fator que explica. Nós costumamos dizer que o dinheiro não dá felicidade. Mas a saúde dá muita felicidade. Exatamente. E o dinheiro compra a saúde. Exatamente. Portanto, no caso concreto, foram dados que saíram dia 27 de setembro, pelo INE, e que nos dizem que, a nível nacional, a esperança média de vida está nos 80,62 e nos Açores está a 77,82. Temos uma diferença de cerca de 3 anos. Os homens morrem mais cedo que as mulheres. Exatamente. Esse é que é o aspecto interessante, e é um aspecto interessante porque a diferença entre homens e mulheres, que é europeia, não é uma questão em Portugal, em todos os países europeus, as mulheres morrem mais tarde que os homens, mas no caso de português a diferença é de 5 anos e no caso da região autónoma dos Açores é de 7 anos, ou seja, as mulheres sobrevivem 7 anos em média aos homens, e isso é que nos deve dar que pensar, ou seja, que fatores é que estão por detrás, porque a desigualdade Isso há aí qualquer coisa que os homens não sabem ficar sozinhos. As senhoras adaptam-se sempre muito menos, é verdade, eu tenho feito essa observação muito empírica, os viúvos têm sempre tendência a ficarem mais tristes, as senhoras desenrascam-se melhor, fazem melhor o seu luto, digamos. É um facto que as mulheres, se calhar, mantêm-se ativas de uma forma mais adequada do que os homens. Isso é uma das razões. Mas há, sem dúvida, aspectos de estilo de vida, de comportamentos que os homens, infelizmente, ainda têm, nomeadamente o consumo do álcool, o consumo do tabaco. E, só para vos dar aqui um número, em 2016, 84,5% dos tumores malignos da traqueia, dos brônquios e do pulmão foram protagonizados por homens. Portanto, isto dá-nos bem a noção de que o tabaco em si não é algo que até as mulheres estão a imitar, portanto, há cada vez mais mulheres fumadoras, mas o grave do tabaco são as consequências na saúde e a redução da esperança média de vida. O tabaco retira anos de vida e retira anos de vida com qualidade. Portanto, porque muitas vezes estas pessoas com problemas respiratórios, e é uma das doenças que mais afeta a nossa região, são os problemas do foro respiratório, vivem um fim de vida com muito má qualidade. Portanto, essa é uma das razões. A outra tem a ver com o consumo de álcool. A outra também, que está associada, se quisermos também ao álcool, tem a ver com os acidentes de trabalho. Portanto, e se formos ver os dados também, os últimos que encontrei de 2015, 75% dos acidentes de trabalho aconteceram em homens. E porquê é? O setor da construção civil, da agricultura, do transporte, e uma coisa que é muito comum dizerem, que é, vão uma mulher ao volante, temos desgraça garantida, na prática, quando a gente analisa os acidentes de viação, são mais protagonizados por homens do que por mulheres. São provocados por aquela senhora que vai à frente excessivamente cautelosa. Por isso, há aqui fatores de natureza social, de natureza de estilo de vida, há também um aspecto que isso pode-se generalizar, mas que se calhar nos Açores é mais grave, que é a vigilância de saúde. As mulheres, de alguma forma, como acompanham muito os filhos à vigilância de saúde, elas próprias auto-vigiam-se mais frequentemente
E os homens recorrem à medicina, muitas vezes em fase já final do quando já é tarde. E uma das estratégias para aumentar a esperança média de vida é investir na medicina preventiva, na saúde preventiva, nos comportamentos que previnem as doenças. Há um certo machismo nessa coisa de não ir ao médico. Eu não preciso de ir ao médico, né? Eu já não faço análises há 20 anos. Exatamente. E isso quase que se cola com aquela ideia de que um homem não chora, ou seja, um homem não manifesta que sofre, que lhe dói, um homem aguenta a dor. E, portanto, essas atitudes da virilidade associada a não vou dar parte fraco, levam muitas vezes a que quando há parte fraca a situação já está muito complicada. Portanto, é essa diferença que faz com que as mulheres, claro que nós ainda temos uma herança de mulheres domésticas que estão fora deste mundo do trabalho e que, portanto, porventura, e que durante muito tempo também não conduziram as viaturas, etc. Ou seja, há situações em que as mulheres não estão lá e que podem estar a evitar os prejuízos dessa... Hoje até filmam bastante. Hoje filmam bastante e, portanto, podem estar... E se irmos à noite para o discoteca, até bebem bastante. Estão a comprometer o seu futuro. Portanto, a imitação de comportamentos negativos masculinos não vai favorecer forçosamente as mulheres, antes, pelo contrário, pode alterar este equilíbrio que vai introduzir igualdade, mas não pelas melhores razões. Exatamente. Pedro Gomes, um pouco entroncando naquilo que viemos a discutir até agora, novas soluções, novas estratégias para a região, há de facto uma necessidade imperiosa de introduzir mecanismos de combate à pobreza e de formação dos nossos ativos, por forma a levar as pessoas a terem comportamentos mais saudáveis, digamos? Eu penso que sim. A Piedade identificou bem aqui as questões. Há aqui só mais um dado que eu quero dar, que é importante também nós colocarmos aqui na mesa, que é também a esperança de vida a partir dos 65 anos. Que é também um dado que a mim me perturba particularmente. Perturba-me porque nós, nos Açores, temos a esperança de vida mais baixa a partir dos 65 anos. O que quer dizer, descodificando, que a partir dos 75 anos, o tempo médio de vida nos Açores é inferior à média nacional e à média... 17 anos, enquanto a nível nacional é 19 anos. É 19 anos e até é inferior à Madeira. Pronto, fazemos aqui o panorama completo. Sim, ficamos em último lugar, abaixo da Madeira e do Baixo Alentejo. Curiosamente, de uma das regiões mais ricas do país, Lisboa e Vale do Tejo também não têm números muito satisfatórios, não é? Agora, onde nos parece que há aqui estes dados, uma desigualdade crescente, digamos. Estes dados cruzam... Gente muito rica e gente... Naturalmente que nós não podemos olhar para estes dados como fazem alguns especialistas, alguns sociólogos, dizer, bem, isto resulta só da pobreza, ou a pobreza é o grande fator. Não é só. Agora, mas também resulta daqui, porque a pobreza depois gera um conjunto de outros fenómenos. Quem está pobre não tem recursos para ir ao médico, não tem recursos para comprar a medicação que o Serviço Nacional ou o Serviço Regional de Saúde possa prescrever e por aí dentro. E naturalmente... Às vezes não pode perder um dia de trabalho para ir ao médico. Teremos aqui também que olhar para este problema, cruzá-lo com o acesso aos cuidados primários de saúde e com a ineficiência da nossa rede de cuidados primários de saúde. Isto é, nós temos um Serviço Regional de Saúde que tem imensas virtualidades, que tem excelentes profissionais, que tem excelentes profissionais na área da medicina diferenciada. Sim, e atenção, temos também de ter uma coisa em consideração, é que esses números são maus, mas esses números são muito melhores do que eram há 10 e há 20 anos atrás. Com certeza. Mas a gente só ganhou, por exemplo, em Portugal só ganhamos 2,3 anos em 10 anos. Pois andamos mais devagar, quer dizer, andamos... Não é um processo... Andamos mais devagar do que os outros. Não é rápido, não é automático, não se vê o efeito de uma medida no dia a seguir ou no ano a seguir. Leva uma geração a ver-se o efeito de uma medida. Aliás, nós temos um dado que é terrível, que é desde 1973, ou seja, desde antes de 25 de Abril, que nós não convergimos com os nossos parceiros europeus. Claro. Temos vindo sempre a divergir em todos os indicadores. Naturalmente. E a questão da saúde é uma questão central. O acesso aos cuidados primários de saúde, o não ter médico de família. Porque nós ainda temos nos Açores, infelizmente, alguns milhares de açorianos que não têm médico de família, cerca de 20 mil açorianos que não têm médico. Essa semana foi notícia através do parlamentar do PSD. Não tem médico de família. O que significa que não tem acesso aos cuidados primários de saúde. Há medicina predicativa, há medicina preventiva, há medicina que evita que depois a pessoa adoeça e vá ser mais oneroso o seu tratamento no mesmo Serviço Regional de Saúde. E depois nós estamos numa região que é uma região pobre, com baixos rendimentos. E os dados estão cá para os demonstrar. Os últimos dados são de 2014,
e dizem que os Açores, que o nível médio do rendimento familiar dos Açores é o mais baixo do país. Portanto, isto levanta aqui alguns problemas complexos na análise destes dados. Isto é, nós não podemos olhar só para estes dados a seco, digamos assim, e independentemente de tudo o resto. Há um contexto social, há um contexto de políticas de saúde, há um contexto de pobreza que afeta uma parte significativa da nossa população. Por exemplo, estamos agora aqui no início de um ano escolar e é interessante percebermos que se mantêm os dados sensivelmente do ano passado. 2/3 dos alunos do ensino básico e secundário são alunos que têm ação social escolar, como se diz o povo na gíria, alunos de escalão. Seja qual for a modalidade de apoio, seja uma modalidade mais modesta ou uma modalidade mais elevada, mas significa que nós temos 2/3 dos alunos que estão nas nossas escolas do ensino básico e de secundário são umas famílias que têm carências económicas. Foi esse um dos argumentos para a região não acompanhar a medida nacional dos manuais gratuitos. Eu penso que isso reflete um aspecto importante, porque nós normalmente quando falamos de riqueza, podemos fazer valores médios, né? Mas o mais grave na nossa região é a desigualdade da distribuição da riqueza e que também é um dado que define Portugal em relação ao resto da União Europeia. Nós temos a percentagem de cidadãos que está no limiar da pobreza. E a diferença entre aqueles que ganham menos e aqueles que ganham mais. O índice de Gini nos Açores a distância é extremamente elevado. E, portanto, quando a gente ouve um economista português dizer que o aumentar o salário mínimo pode fazer mal aos pobres, é ter exatamente o espírito contrário, ou seja, esta distância tem que se encurtar e a ação social escolar, por exemplo, é uma forma de encurtar a distância. Todas as medidas que permitem às pessoas aceder a recursos e a questão, por exemplo, dos manuais escolares gratuitos é uma medida que vai também contribuir, que nos países do norte da Europa é generalizada, não tem a ver com pobres, toda a gente tem acesso aos manuais gratuitos. E há um dado que encontrei que é interessante, que, por exemplo, países... Aliás, uma família portuguesa gasta, em média, 250 euros em manuais escolares, que é uma coisa que não faz conceito. É o preço de um computador, hoje em dia, mas valia comprar um computador com os manuais todos lá dentro. E portanto, aquilo que o Pedro dizia é muito importante, ou seja, tornar acessível a saúde básica, os cuidados de saúde primários. Eu encontrei, por exemplo, o caso da Suécia, que é um dos países que tem uma esperança média de vida das mais elevadas. Quando se analisa o indicador das camas hospitalares por habitante, é o penúltimo país no contexto da análise dos países europeus. Portanto, eles não investem em cuidados hospitalares, mas quando se analisa os médicos por habitante, é dos primeiros. Claro. Portanto, nós não precisamos ter hospitais com camas até dizer chega, nós precisamos de ter centros de saúde, uma medicina familiar muito próxima dos cidadãos, muito ativa, Muitas vezes, principalmente nas ilhas mais pequenas, há a tendência de exigir mais valências nos centros de saúde, mais valências nos hospitais, mais especialistas, quando na verdade nós precisamos ao nível da saúde pública, é que precisamos de gente que avalie e que os mande para os especialistas. Eu costumo dizer que nessas ilhas o melhor especialista é o avião da SATA, não é? Concordas? Mas nós temos que olhar para esta questão da saúde como um pressuposto também na perspectiva que estamos aqui da esperança de vida. Porque a Piedade referiu aqui alguns dados, mas nós estamos na saúde, nós estamos a região portuguesa que tem, a região do país que tem a maior incidência de um tipo de diabetes, nós somos os que mais morrem de doenças cardiovasculares, nós estamos no top das doenças da hipertensão, enfim, nós estamos no top do excesso de peso. Há aqui um conjunto de fatores que têm a ver com predisposições genéticas, em primeiro lugar. Comportamentos. E depois, comportamentos, naturalmente, das carnes vermelhas. Naturalmente, comportamentos que podiam ser modificados, que têm que ser modificados justamente pela medicina preventiva. Isto só se pode fazer através dos centros de saúde ou daquilo que o Governo Regional dos Açores não quer fazer, que são as unidades familiares de saúde, que podem ter aqui uma outra amplitude, uma outra lógica de funcionamento, com horários mais alargados, com equipas pluridisciplinares, para dar uma resposta mais efetiva aos cidadãos. Porque, ao fazermos medicina preventiva e apostarmos nos cuidados primários de saúde, estamos a melhorar a vida das pessoas imediatamente, estamos a eliminar fatores de risco para as pessoas, estamos a permitir que a esperança de vida possa aumentar potencialmente no futuro e, sobretudo, estamos a gerir melhor os recursos ao nível do sistema de saúde, que é uma coisa que não se faz hoje. Nuno, eu dou o meu exemplo pessoal, que é o exemplo de um cidadão
que tinha um médico... Quando investimos nos cuidados primários, evitamos depois os terciários. Tinha um médico de família, uma médica de família, por sinal, na área da minha residência, no Livramento. A minha médica de família foi afetada para uma outra tarefa na área clínica e eu recebi uma carta simpática da Secretaria Regional da Saúde a dizer: caro Sr. Pedro Gomes, a sua médica de família deixou de o ser, por favor aguarde que nós vamos indicar um novo médico de família. Isto já foi há 8 meses e eu continuo à espera. E agora, o que é que acontece? Ou eu tenho recursos para poder, numa situação de doença, poder ir a um médico particular e fazer uma consulta banal, para uma constipação, enfim, para uma dor daquelas ocasionais, ou então, não tendo dinheiro para isso, o que é que eu vou fazer? Eu e outros cidadãos, na mesma circunstância, vamos para as urgências do hospital, com situações que não são de urgência, para uma medicina diferenciada que é muitíssimo mais cara e vamos sobrecarregar. Há um exemplo nos Açores que é um exemplo feliz e de sucesso que nós temos que relembrar várias vezes, que tem a ver com a mortalidade infantil que existia nos Açores. Se nós olharmos aquilo que acontecia nos anos 50, que havia uma taxa de mortalidade elevadíssima, em que para as pessoas até se morresse um recém-nascido era um anjinho que estava no céu e portanto nesse punha luto por essa criança, e que foi necessário intervir prioritariamente até na região. Certo. Foi lançado o plano materno-infantil e 10 anos depois nós tínhamos uma taxa completamente reduzida e hoje em dia temos uma taxa perfeitamente integrada nos valores desejáveis. Portanto, porquê? Mas o que é verdade é que a nossa taxa, peço desculpa de interromper, mas o que é verdade é que a nossa taxa de mortalidade infantil não é, a redução não é linear. Isto é, tem havido oscilações mas é normal, dadas as nossas características arquipelágicas. Não é? O que eu queria relevar dessa... A tendência em 40 anos é uma tendência de uma redução brutal na taxa. O que eu quero relevar desse indicador é que ele resulta de um sistema reticular de dispensares na altura... Hoje em dia, quem nasceu depois de 75, 76, 80, não se lembra disso, mas nós, como é que conhecíamos as parteiras, não é? Exatamente. Porquê? Porque eram as únicas... que vieram para as comunidades, onde havia os profissionais de saúde que andavam pelo terreno. Exatamente. Portanto, isso como acabaste de dizer, o andar no terreno, o estar nas freguesias, o contactar com as populações é extremamente importante. Estas patologias que o Pedro referiu, que são patologias que têm valores bastante significativos na região, só podem ser combatidas através de um sistema de saúde que esteja junto da população. A região já produziu centenas de profissionais de serviço social. Onde é que estão os profissionais de serviço social? Não fazem esse trabalho. Nesse trabalho não, fazem os profissionais. Mas não deviam fazer, os profissionais de serviço social não deviam fazer esse trabalho. Trabalham em cooperação com a saúde. Portanto, estamos aqui a falar de questões de saúde que têm que ser feitas por profissionais de saúde. Sim, mas a divulgação de boas práticas na culinária não precisa de um profissional de saúde a fazer. Nós podemos ter a escola, e é muito importante a escola, ou seja, a educação para a saúde nas escolas é fundamental, porque algumas práticas não acontecem no contexto familiar, onde elas deveriam ser ensinadas, mas a escola tem um papel importante aí. E os centros de saúde, as unidades de saúde... E a criança como veículo de informação do seio familiar, não é? Aliás, leva da escola para casa. A gente vê isso ao nível da reciclagem, né? Que as crianças são os grandes mensageiros da reciclagem, se calhar as famílias adotaram comportamentos por conta das crianças. Na área da saúde isso também tem que ser um facto, ou seja, por exemplo, uma alimentação saudável, mais equilibrada, menos tóxica, se quisermos, com maior aporte de legumes e de fruta, é algo que tem que se fazer. E tem sido feito algum trabalho a esse nível, a introdução de fruta nas escolas, a revisão dos bares das escolas, que muitas vezes são verdadeiros lugares de consumo de hidratos de carbono e de açúcar. Portanto, há muito trabalho a fazer e é tal coisa, esse trabalho é fundamental porque nós, para conseguirmos ganhar 1 ano ou 2 anos na esperança média de vida e aproximarmos, que não vamos nunca aproximar, porque quando a gente chegar aos 80, a média nacional já deve estar nos 83, 84, mas para nós ganharmos 1 ano, estamos aqui 10 anos de trabalho. E há outro aspecto que eu também queria realçar e que foi aqui dito, que tem a ver com o Pedro há bocadinho falou, da esperança média de vida na idade dos 65 anos. Estamos a falar da população idosa. Da idade da reforma. Da idade da reforma. Da idade que nós estamos todos à espera para podermos viver a vida mais descansadamente. E há medidas muito importantes que não passam só pelo medicamento, que passam
pela promoção de estilos de vida ativos nos idosos, do chamado envelhecimento ativo. O idoso tem que ter oportunidades de fazer atividades físicas, não pode estar num centro de convívio apenas para comer o lanche e ver um bocadinho de televisão, tem que haver essas associações, as instituições que estão ligadas aos idosos, têm que promover uma atividade, porque nós também sabemos que 66% dos nossos idosos têm pensões inferiores a 500 euros e, portanto, não é por via do rendimento dos idosos que eles vão conseguir ter uma vida com qualidade, mas todas as entidades das comunidades e as autarquias, em primeiro lugar, aí tem um papel importante, têm que criar ambientes simpáticos, amigos do idoso, quer seja em termos de barreiras arquitetónicas, acessibilidades, iniciativas para os idosos, porque nós caminhamos, se a manter-se as taxas de natalidade no declínio que elas estão a verificar-se, nós caminhamos para uma sociedade cada vez mais envelhecida. Portanto, o futuro é termos pessoas a viver mais tempo e viver mais velhas. Corremos um risco do inverno demográfico nos Açores, que é uma coisa que não tem sido muito refletida e não tem tido efeitos nas políticas públicas. Piedade Lalanda, Pedro Gomes, nós ficávamos aqui o resto da semana a discutir este e outros assuntos, a levar este e outros assuntos dos Açores ao mundo e trazê-los do mundo aos Açores. Nós voltamos para a semana. Até lá. Haja saúde.